E aí pessoal, tudo bem? Quem está falando é o Pedro Aihara e em primeiro lugar eu gostaria de agradecer ao convite da VLI e à iniciativa da Universidade VLI em conduzir esse momento. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre gestão de crise, sobre inteligência emocional, sobre como que nós podemos passar melhor por esse momento tão crítico que nós estamos vivendo. Eu sei que você, que a sua família, que as pessoas elas estão passando por um momento onde nós sentimos insegurança, medo, angústia e vários outros sentimentos. Então, para a gente começar a nossa discussão, é necessário a gente dizer que está tudo bem a gente sentir isso. Não tem problema em a gente sentir insegurança, medo, angústia. A única questão é que a gente não pode deixar que esses sentimentos nos paralisem. O que é muito comum às vezes na crise é que a pessoa ela fica às vezes desesperada, ela fica muito assustada e acaba não conseguindo tomar nenhuma atitude, acaba não conseguindo tomar nenhuma decisão em decorrência dessa paralisação do medo. Então, nós precisamos perceber que nesse momento de crise, especialmente nesse momento, nós não teremos tudo sob o nosso controle. E é importante que a gente consiga aceitar isso. Às vezes, na nossa rotina de decisão ordinária, num contexto comum, a gente consegue controlar todo aquele cenário, as consequências, controlar o que vai acontecer, passar essa decisão por vários níveis hierárquicos. Agora, na crise, a gente tem uma situação um pouco diferente. A gente precisa tomar decisões que elas sejam simples e também que sejam ágeis. E a gente faz isso percebendo que não existe solução perfeita para um momento de crise, mas sim uma solução mais adequada àquele contexto. Quando eu consigo perceber que não existe uma solução perfeita e que sim eu vou tomar uma solução que ela pode ser mais adequada àquela ou àquela situação e que com isso eu vou conseguir estabelecer uma boa alternativa, eu fico mais tranquilo para assumir a responsabilidade dessa decisão e é importante também que eu compartilhe, que eu participe, os meus funcionários, as pessoas que trabalham comigo, os meus colaboradores, meu corpo clínico, nesse processo. O que a gente precisa também em um momento de crise é estabelecer uma comunicação de acolhimento. Muitas vezes a gente acha que vai ser suficiente nós conversarmos com as pessoas ali que estão na nossa equipe de trabalho, passando os novos dados técnicos, as novas diretrizes, os novos protocolos. É lógico que essa parte de conhecimento também é muito importante, mas nesse momento de crise, o que as pessoas principalmente precisam é de uma direção, é de uma referência, em termos de elas conseguirem se sentir tranquilas, de elas conseguirem se sentir serenas. Então, tão importante quanto eu fazer essa troca técnica de conhecimentos, é eu estabelecer momentos de conversa, onde eu consigo perceber quais são as percepções daquelas pessoas, o que elas estão sentindo, e com isso eu consigo também estabelecer um clima organizacional que com certeza vai ajudar eu atingir meus objetivos. No momento de crise, geralmente as pessoas elas passam por algumas fases. A primeira fase é a fase da negação, onde a pessoa ela não quer aceitar que ela está naquela crise. E aí, como ela tem dificuldade de aceitar aquilo dali, ela acaba não implementando nenhuma medida, não considerando nenhuma alternativa. Chega um momento que não é mais possível negar a existência daquela crise. E aí, naquele momento, a pessoa começa a considerar quais são as possibilidades de decisão que ela pode tomar. E por último, a gente tem um momento de implementação da decisão, depois que ela já reconheceu que ela está na crise, que ela já viu quais são as alternativas disponíveis, ela decide e implementa aquilo que ela optou. E qual que é o detalhe nessa análise? A maior parte das crises, ela acaba tendo resultados mais catastróficos, mais graves, porque as pessoas elas perdem muito tempo nessa fase de negação. Elas não querem aceitar que aquilo dali realmente está acontecendo, que elas vão ter que adaptar as rotinas dela e por isso elas perdem um tempo muito valioso. Então, uma outra característica muito importante para a gente desenvolver nessa crise é a questão da adaptação, da adaptabilidade. Eu estou numa situação nova, onde as informações, a dinâmica dessas informações ela vai mudar a cada dia, os procedimentos vão mudar. Então, ao invés de eu ficar reclamando e me queixando daquilo dali, encarar aquilo dali como uma forma completamente negativa, eu preciso compreender que isso faz parte da crise. Então, quanto mais rápido eu conseguir aceitar isso e me adaptar rapidamente, conseguir estabelecer uma maneira de eu pensar, de eu perceber, de eu aceitar, compreender aquilo dali de uma forma mais rápida, com certeza eu vou ser beneficiado. Existem alguns pontos também, gente, que a gente precisa pensar na empatia nesse momento de crise. Muitas vezes é difícil para a gente conseguir perceber por que uma pessoa do meu time ali, ela reage melhor ou pior do que uma outra pessoa, do que eu mesmo. E muitas vezes a gente acaba fazendo esse julgamento porque a gente não percebe a situação na qual aquela pessoa está.
Então, se eu tenho um colaborador, por exemplo, que ele tem, né, uma mãe no grupo de risco, se ele tem um filho com problema respiratório, é natural, é comum que ele esteja mais preocupado com aquela situação. Só que muitas vezes, como eu não me preocupo em me colocar no lugar dele, eu acabo não percebendo isso, eu acabo sendo muito insensível àquela demanda do outro. Então, a gente conseguir fazer esse exercício também de empatia, de perceber em qual situação que cada uma daquelas pessoas está inserido, isso me ajuda a construir uma visão mais sistêmica da minha equipe, daquele processo que eu estou. Isso também transparece na minha comunicação e ajuda, né, eu ter contato com aquelas pessoas que eu tenho contato no dia a dia do meu trabalho de uma forma muito mais tranquila. Um outro ponto, para a gente já ir caminhando para o final da nossa conversa, da nossa rápida reflexão, é a gente pensar na disciplina operacional que a gente precisa ter nesse momento. A crise ela vai exigir da gente, né, um conhecimento técnico, inteligência emocional muito grande, e às vezes as pessoas elas querem deixar para trabalhar bem, para fazer direito, só no momento crítico. Só que se eu já não utilizei outros momentos anteriores, se eu já não utilizo o meu cotidiano para testar tudo isso, para fazer com excelência no pequeno, para conseguir fazer com excelência no grande, na hora, se eu deixar só para a hora da crise para fazer isso, realmente não vai dar certo. Então a gente conseguir perceber esse momento também como um momento de crescimento, onde eu devo fazer desde o mínimo detalhe, com muita atenção, com muita dedicação, isso vai permitir com que eu tenha familiaridade, naturalidade, né, firmeza suficiente para no momento de crise atuar com bastante precisão. Agora, se eu não fizer dessa forma, né, realmente o resultado ele pode ser catastrófico. E por último, gente, eu gostaria também de falar sobre ressignificado e propósito. Nesse momento de crise é natural que a gente veja as situações da pior forma possível, muitas vezes, e que a gente não consiga ver as oportunidades de crescimento profissional, de trabalhar certas virtudes, certas características da nossa personalidade, da nossa atuação profissional. Então, evidentemente, esse momento de crise ele serve para isso. E muitos de nós, quando nos escolhemos as nossas respectivas profissões, a gente sinceramente pensou um momento que a gente poderia ser, independente da profissão, decisivo, importante para a vida de outras pessoas. E esse momento chegou. Agora a gente tem uma oportunidade muito singular de, a partir do nosso trabalho, da nossa dedicação, a gente fazer uma diferença significativa na vida de outra pessoa. Desde aquela pessoa, às vezes, que mesmo não trabalhando, às vezes diretamente na área da saúde, mas dependendo dessa comunicação de acolhimento que eu faço, uma pessoa que se sente mais tranquila, que se sente abraçada, e isso é muito importante. Até aquela pessoa ali, às vezes, que vai lidar com um processo diretamente relacionado à crise, por trabalhar num serviço essencial, tudo é importante. E aí, quando eu consigo ver a importância da minha atividade nesse cenário, o quanto que a minha contribuição, ela somada a todo esse esforço, ela pode ser valiosa, eu consigo encontrar o meu propósito nisso tudo. E aí, quando eu consigo encontrar o meu propósito, todas essas outras dificuldades, elas ficam menores. Porque eu percebo que existem pessoas que confiam no meu trabalho, existem pessoas que dependem do meu trabalho, existem pessoas que, conforme a minha postura e a minha atuação profissional, elas vão ficar mais tranquilas, mais confortadas, e aí a gente consegue levando essa crise com tranquilidade, conseguindo ver, né, que a esperança ela é possível e ela é necessária, e que tudo isso, como várias outras situações críticas que o mundo já viveu, que tudo isso vai passar. Então, nesse momento, eu desejo profundamente para vocês que todos tenham a tranquilidade e a serenidade necessária para a gente enxergar com esse olhar calmo, esse olhar tranquilo, vendo não só as dificuldades, mas vendo as oportunidades de crescimento, as oportunidades de interação entre o time, e com isso a gente consegue construir um legado muito importante, que vai além da crise. E quando a gente consegue construir esse legado, mesmo depois que essa crise passar, isso que a gente estabeleceu agora em termos de integração de times, em termos de conhecer o potencial de trabalho de cada um, em termos de descobrir as minhas próprias capacidades e limitações, esse autoconhecimento vai ser muito valioso para a gente cada vez mais ter sucesso na nossa carreira. Então eu conto com vocês nessa jornada, espero sinceramente que a gente possa passar por isso da melhor forma possível, e tenha certeza, vocês nunca estarão sozinhos. Está sendo difícil para todo mundo, mas com a nossa união, com o nosso propósito, com o nosso significado e a construção dele diariamente, a gente vai passar por isso de uma maneira muito mais tranquila. E precisando, contem com a gente. Um grande abraço.